tem uma outra pergunta aqui bem interessante. Por que um paciente, no caso o meu filho, com dermatite atópica, tem exame de GE positiva a vários alimentos e o médico manda não tirar os alimentos porque não vai adiantar na melhora do quadro clínico do paciente? Olha, eu acho uma pergunta bem pertinente. O paciente com dermatite atópica é um paciente que tem a pele aberta. A gente sabe que um dos problemas importantíssimos de origem hereditária, genética, né, é justamente eles não produzirem as chamadas proteínas de junção, as claudinas e as filagrinas. Então, essas claudinas e filagrinas que juntam a nossa pele e deixam a nossa pele mais impermeável. A nossa pele não é totalmente impermeável, mas ela é boa parte impermeável e ela consegue bloquear, por assim dizer, a entrada de muitas macromoléculas que podem induzir reações alérgicas, tá bom? Então, o paciente com dermatite atópica tem a pele aberta. E essa pele aberta faz com que você se sensibilize a muita coisa. Então, por exemplo, um paciente que desenvolve alergia alimentar, mas que não tem dermatite atópica, ele vai desenvolver muito menos tipos de alergias alimentares, há muito menos produtos, há muito menos alimentos da alergia alimentar do que um paciente com dermatite atópica. Porque, por exemplo, ele começa a se sensibilizar a determinados alimentos e a outros ele não se sensibiliza porque existe um mecanismo de tolerância oral. Existem os sistemas MALT de mucosa e GALT do sistema trato gastrointestinal que, de certa forma, levam ao paciente na ingesta do alimento a causar algum tipo de tolerância e a fazer com que ele não desenvolva alergia mesmo ele em contato com macromoléculas, mesmo, por exemplo, ele tomando um antibiótico agredindo a flora intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal, mas você ainda tem mecanismos imunológicos específicos que mesmo com a entrada inadvertida daquela macromolécula dentro do corpo do paciente, aquela macromolécula não seja capaz de induzir uma resposta imunológica que venha a produzir linfócito B e produção de IgE, porque existem linfócitos T reguladores produzidos pelo sistema MALT-GALT. Tá bom? Então, essa é a situação. Mais um paciente com dermatite atópica, ou seja, um paciente que manipula alimento, um paciente que no simples fato de pegar, às vezes, um pão, de pegar um bolo, de comer alguma coisa com a mão, e às vezes até de chegar muito próximo de alimentos sendo fritados, né? Fritos, as proteínas voláteis que estão no ar, que entram em contato com o alimento, aquela soja volátil de uma fritura, aquele camarão volátil, aquele peixe volátil, aquela carne volátil, que entra em contato com a pele do paciente, aquilo ali já é capaz de induzir uma reação imunológica de sensibilidade e que a gente sabe que a pele, por sua vez, não tem mecanismos, por assim dizer, de tolerância, como o sistema gastrointestinal tem mecanismos de tolerância, entendeu? Então, por isso que o paciente, por assim dizer, acaba se sensibilizando a múltiplos alimentos. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A sensibilização a múltiplos alimentos não necessariamente indica que o paciente seja alérgico a múltiplos alimentos, tá? Porque tem muita gente sensível a alimentos que come o alimento e não desenvolve nada, tá? Agora, é importante notar quais seriam aqueles alimentos que, de certa forma, causariam uma piora do quadro da dermatite atópica. Então, assim, às vezes você pega um paciente com dermatite atópica que tem alergia a 30 alimentos, não tem alergia não, perdão, que tem sensibilidade a 30 alimentos, só um exemplo. Mas desses 30 alimentos sensíveis que o paciente ele desenvolve alergia somente a 2 ou 3. Então é importante, às vezes, com a orientação do nutricionista especialista nessa área, fazer uma dieta de exclusão e de reintrodução para que a gente possa perceber qual é o alimento que, de certa forma, piora o quadro dermatológico do paciente, né? Porque a gente sabe que o alimento ele pode desenvolver dois tipos de reações, as reações imediatas e reações tardias. E muitas das vezes o que o paciente da dermatite atópica apresenta é uma reação tardia ao alimento, com formação de imunidade celular e outras situações que a gente pode discutir num outro vídeo. Então, esse tipo de manifestação é um tipo de manifestação difícil de você fazer o diagnóstico. Porque uma manifestação imediata, por exemplo, uma anafilaxia a um alimento, em até 1 hora o paciente vai desenvolver a reação, né? Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, nos primeiros 20 minutos, ele desenvolve a reação. Então
Então é fácil, você vê aquele paciente com urticária, com angedema, com inchaço, com diminuição da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, com náusea, vômitos, diarreia e falta de ar. Então são manifestações bastante claras e que nos dão uma certeza que aquele paciente tem aquela reação de hipersensibilidade. Mas a hipersensibilidade alimentar, no caso da dermatite atópica, onde o paciente somente tem aquela manifestação, é difícil de você fazer a correlação. Então, por isso que é importante conversar com o médico alergista, que vai encaminhar para um nutricionista específico e ali tentar identificar quais seriam os alimentos que estariam, por assim dizer, causando a piora clínica do paciente, mesmo o paciente sendo sensível, tendo já específica aqueles alimentos, tá bom? Somente terminando aqui o vídeo, lembrando que sensibilidade não significa alergia. Então não é porque você é sensível, não é porque você tem um teste positivo que você vai suspender o alimento, por isso que o médico muito bem indicou a não suspensão do alimento, então a gente vai acabar tendo um problema de desnutrição e a gente sabe que deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência de micronutrientes, macronutrientes piora a dermatite atópica. Então o paciente vai acabar piorando a dermatite atópica. Ainda existe também a chamada deficiência de zinco, que se assemelha bastante à dermatite atópica. Muita gente é tratado como dermatite atópica, quando você vai pedir o zinco lá embaixo, você faz a reposição de zinco, o paciente melhora. Da condição da pele, não da dermatite atópica, mas de uma condição de pele inflamatória que se assemelha à dermatite atópica. Só dando uma dica a todos vocês aí. Tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. O meu médico informou que eu não tenho alergia de contato. Mas como pode, se entrando em contato com creme, eu tenho reação? Ó, deixa eu explicar para você. Vamos lá. 80% das reações que a gente tem a produtos químicos não é contato alérgico com envolvimento de células. É irritativo, tá bom? Que acontece nas primeiras 48 horas após o contato do produto. Por isso, quando você faz o teste de contato, você avalia aquele teste de contato 3 vezes. Você avalia 48 horas após, se avalia 72 horas após, 96 horas após. Se 72 horas após, 96 horas após, houver uma reação, aí sim você pode considerar aquilo ali como uma alergia verdadeira. Tá? Então, não fique preocupado, é um eczema de contato não alérgico. Existe o eczema de contato alérgico, existe o eczema de contato não alérgico. É uma inflamação da pele não alérgica causada por processo irritativo. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente. Tem uma pergunta aqui bem específica, mas como o nosso canal é um canal bem nichado, é um canal ligado à alergia, eu não vou ser genérico nas nossas perguntas e a gente tenta realmente buscar as coisas mais específicas possíveis, né? Porque se você quiser ir para um canal de médico onde ele comente tudo de uma forma superficial, tem vários aí, próprios médicos aí já conhecidos, podem ser, você pode prestigiar esses colegas, né? Mas o nosso canal é mais nichado, é mais na alergia mesmo. Então eu tenho uma pergunta aqui que faz o seguinte: tenho síndrome de hiper-IgE com perda de função e vi alguns médicos nos Estados Unidos que usam dupilumab para tratar o eczema, as feridas na pele causadas pela síndrome. Isso no Brasil é autorizado? O que acontece? Mesmo nos Estados Unidos ainda não foi autorizado oficialmente pelo FDA a utilização off-label dessa medicação do dupilumab, que é Dupixent, é o nome comercial, que é um excelente remédio, um remédio produzido por uma indústria farmacêutica de excelência, não tem que se questionar em relação ao remédio, mas ainda não teria, por assim dizer, estudo suficiente para mostrar a segurança e eficácia na síndrome da hiper-IgE com baixa de função. Existem alguns estudos realmente que estão demonstrando resultados bastante animadores, né? Se realmente a doença está causando muito incômodo em você, está fazendo com que você tenha uma qualidade de vida muito ruim, é importante você conversar com o seu médico assistente e tentar utilizar esse tipo de tratamento, já que existe, mesmo que minimamente, alguma evidência científica, né, tentar utilizar ele de forma off-label. A utilização dos medicamentos de maneira off-label pode ser utilizado, eticamente não é incorreto, desde que o paciente seja bem orientado e que o remédio ele tenha autorização da Anvisa para outras aplicabilidades e que também o paciente assine um termo de consentimento,
na utilização dessa medicação off-label, tá bom? Então, não é contraindicado, pode conversar, por assim dizer, com o seu médico.